Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Parte da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, o carro do jeito que brasileiro gosta é Volkswagen. Volkswagen com a melhor negociação é na Pampeiro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para contatos dos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. E os nossos programas inéditos podem ser conferidos aos sábados às 21h30, havendo posteriores reprises aos domingos às 23h e ao longo da semana em horários alternativos. Podemos também, como de resto a programação da TV Santa Maria, ser assistidos pelo site santamaria.tv.br. TV Santa Maria, o seu canal comunitário. Para fazer o Santa Maria Frente a Frente de hoje, uma vez mais, contamos com a participação qualificada de um trio que vale ouro. Márcio de Souza Bernardi, o nosso Marcinho, professor universitário. As pessoas conhecem, mas não é demasia nós repetirmos. Advogado, professor universitário, doutorando em Direito, está praticamente concluído, né, Marcinho? Não, é isso que eu estava falando antes. Falta escrever? Falta, só isso, só escrever a tese. Mas os créditos já foram concluídos, né? O tá barbado agora. Só escrever a tese. Só escrever a tese, pouca coisa. O Marcinho, Terça-feira já está pronto. O Marcinho, além de tudo, também é um homem ligado à cultura, poeta dos bons. Músico, cantor, tal. Amigo do Cantinho, sobretudo, é por isso que eu tenho toda essa titulação. Meu amigo Jorge Forjarini, advogado, professor universitário também, né? Qual é a tua titulação acadêmica mesmo? Mestre em Ciências Sociais. Mestre em Ciências Sociais, isso é o suficiente para me colocar no chinelo e tal, né? Tá bem assim. Possivelmente. Possivelmente, né? O Jorge é uma das figuras dos amigos brilhantes que tem participado conosco aqui com bastante constância. E sempre que ele fica algum tempo sem vir, a gente sente falta. Já fazia 2 ou 3 programas que, por razões profissionais, né, ele não nos dava a honra da sua presença. E há mais tempo ainda, sentíamos a falta do nosso queridíssimo Rui Gifone, que é o homem que administra o Royal Plaza Shopping, né, com a competência que todos os santamarenses e os amigos da região conhecem, que é o homem ligado ao marketing, com a curiosidade e um interesse em política e nas questões sociais muito amplo, né? Não é só a visão do empresário, né? Ele tem essa perspectiva de abertura que faz com que ele tenha um enfoque alargado em relação à análise das coisas que acontecem na cidade, no estado e no país. Por que eu falei cidade, estado e país? Porque nós vamos começar do geral, né? Vamos começar da situação brasileira. Talvez até nós já tenhamos, Marcinho, falado aqui, não sei se diretamente, mas talvez de forma incidental, em alguns dos temas que, uma vez mais, nós vamos abordar, porque são temas que estão aí pululando, que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, e as mídias todas os repercutem com intensidade. Primeira questão econômica, digamos assim, macroeconômica até eu diria, né? A partir da qual a gente vive uma situação de alguma angústia, a gente pode perceber isso, né, gradativamente nas pessoas. Isso significa dizer que, né, as medidas de austeridade fiscal impostas não, submetidas ao Congresso Nacional e já aprovadas pela Câmara dos Deputados, especialmente em relação à restrição de direitos sociais, através das medidas provisórias 664 e 665, né,
que a gente viu há 2 semanas os ministros mais proeminentes do governo Dilma e o próprio vice-presidente da República fazendo um tour de force na Câmara dos Deputados, no sentido de trazer um processo de convencimento para que os deputados aprovassem, né, o texto das medidas provisórias e, por via de consequência, para que elas sejam adiante transformadas em lei. E traz essas medidas provisórias, já se falou isso aqui com certeza, pelo menos de forma incidental, trazem algumas restrições. Mas além disso, ontem o IBGE, e aí certamente o Rui pode até nos trazer informações bem frescas a respeito disso, o IBGE divulgou a sua pesquisa em relação ao primeiro trimestre de 2015, em relação à questão da atividade comercial no país. As vendas tiveram uma queda, alguns segmentos uma queda significativa, né? E o que me surpreendeu, olhando por cima assim, os números, sem fazer uma análise mais aprofundada, é que os supermercados tiveram uma queda de vendagem muito grande. Porque, em princípio, assim, o que a gente imagina? A última coisa que as pessoas deixam de fazer é comer, né, cara? Até porque se o sapato aperta, tu deixa de jantar fora e vai fazer as tuas compras no supermercado. Se tu diminui, e supermercado a gente logo associa a comida, né? Se tu diminui a comida é porque as coisas estão complicadas. Aqui no estado, estaria para ser anunciado, nós estamos gravando o programa sexta-feira, dia 15 de maio, né? No final da tarde, estaria para ser anunciado hoje à tarde, pelo menos foi o que a imprensa noticiou ao meio-dia, a possibilidade de que o governador anunciasse o fracionamento dos salários, pelo menos das categorias mais bem remuneradas, né? No nível federal é aquilo que nós já falamos e o contingenciamento, que é um fato que a gente conhece no ministério do qual eu faço parte, ao qual a minha carreira pertence. Esse contingenciamento já vem de muitos anos. O orçamento do Ministério da Fazenda nunca é realizado em mais que 15, 20, 25, 30%, olhe lá, do orçamento aprovado, né? A realização orçamentária. Quer dizer, esse contingenciamento está levando algumas coisas, por exemplo, vou trazer uma questão, mais ou menos uma questão pessoal, porque é alguma coisa que diz respeito à minha atividade profissional. Os serviços de vigilância, limpeza, etc., no Ministério da Fazenda, como todo o serviço público federal, são serviços terceirizados, né? E as empresas estão sem receber há alguns meses já. Em algumas localidades a gente sabe que os prédios já estão sem esse serviço porque as empresas mandaram os servidores embora. Então essas coisas começam a nos preocupar. Quem é que começa para que eu possa finalmente parar de falar? Deixa eu começar então dizendo o seguinte, Candinho. Eu te diria que em termos de Brasil, nós estamos passando por um momento muito difícil. Nós estamos com uma recessão em cima de inflação, em termos de Brasil. Isso é muito preocupante. Acredito que isso não seja sentido em Santa Maria na mesma proporção. Santa Maria pode ser dito que é um oásis em termos de Brasil, porque o Brasil está parando, a máquina industrial está parando, essa parada da máquina industrial repercute em serviços, em comércio, em habitação, repercute em tudo, né? Mas em termos de Santa Maria nós teremos um ano relativamente tranquilo. Só que eu estou muito preocupado porque a inflação que se apresenta, ela onera as classes mais necessitadas. Porque as classes A e B, elas conseguem fazer essas aplicações e se resguardar da perda de poder de compra durante o mês. Mas as classes C, D, E, F não conseguem. Então, aquele salário que tu recebe no início do mês, no final do mês vai ter. Eu acredito que nós tenhamos uma inflação maior do que está sendo divulgada. Nós tivemos no mês de abril algo em torno de 1,2% de inflação no mês. Eu acredito que tenha sido bem mais do que isso. Repercutiu fortemente nisso gasolina, luz, água, todos os impostos, tá? Além de uma outra coisa que pouca gente fala, que é a questão do imposto de renda. Nós estamos com uma tabela de imposto de renda não corrigida há 10 anos,
que isso aí é um aumento de carga tributária, é um assalto ao trabalhador, porque só quem paga imposto de renda não é renda, é quem trabalha, né? É imposto sobre salário. Então, no mínimo 60%. Então, isso está sendo retirado. Os IPTUs dos municípios subiram, o ISS, tudo subiu. E hoje, para te manter uma família, e aí que está o grande problema, e talvez aí que a gente está sentindo agora no mercado, há 20 anos atrás, eu não vou falar no período agora, mas 20 anos atrás, tu não sacrificava a alimentação. Só que hoje tu tem uma coisa que tu não abre mão, que é a TV a cabo, que é o celular, que é a luz elétrica. Gente, as contas de luz é um absurdo. Foi mais de 50% o aumento. A conta de combustível, isso aí não é usado para brinquedo, as pessoas usam o carro para trabalhar. Então nós estamos passando por um desajuste muito grande. A gente tem algumas notícias assim, de cidades como Caxias, que estão passando por um perrengue terrível, porque é uma cidade industrial. Eu disse no início da minha manifestação que Santa Maria não vai sentir isso, por quê? Porque Santa Maria é um oásis, nós temos uma injeção de funcionários públicos, né, de salários, que são naturais todos os anos, além de uma excelente safra agrícola. Nós tivemos uma baita safra agrícola com um baita preço de mercado. Então isso, na nossa região aqui, vai segurar. Mas no resto do Brasil, nossa senhora, a situação é muito delicada. E quando se fala em ajuste fiscal agora, está se falando em ajuste fiscal para aumentar impostos. O problema não é o aumento de impostos, é a melhor distribuição ou o equacionamento dos impostos. Não adianta tu aumentar impostos se tu não mudar a base deles. Nós temos um dos impostos mais... No estado do Rio Grande do Sul já está se discutindo aumentar o imposto o ano que vem de 17% para 18% da ICM. Gente, isso não vai resolver nada. Os governos precisam aprender a administrar as necessidades. Tá? O governo federal é a mesma coisa. Então nós estamos tendo assim dificuldades imensas nessa questão, e nós precisaríamos de uma reforma fiscal no Brasil, mas uma reforma fiscal verdadeira, que distribuísse melhor os impostos para que eles fossem menores, para que eles fossem menos sonegados e para que todos aqueles que tenham que pagar, paguem realmente. Então eu acho que chegou o momento de nós olharmos com mais seriedade. O nosso governo federal está apertando em algumas coisas, eu até em algumas sou a favor. Quarta-feira agora foi aprovado a lei dos 85/95, que eu sempre fui a favor, acho ela 10 vezes melhor que o fator previdenciário. Para mim o fator previdenciário é uma injustiça com o trabalhador. Essa lei 85/95 ela é mais amena. Não é o ideal, que seria a extinção dos dois, mas se nós extinguirmos o fator previdenciário e essa lei, a Previdência quebra. Então nós temos que tentar ir até onde dá. Então nós precisamos também que o governo faça a sua lição de casa. Nós temos 39 ministérios com um custo anual maluco. Nós não precisamos de mais do que 15, 19 ministérios. Cadê o tema de casa do governo? O governo não está fazendo. O Levi está fazendo alguns ajustes, alguns importantes, outros não, e está sacrificando quem? O trabalhador. Eu não acho justo. Eu acho que a situação está muito complicada. Hoje está muito complicada. Bom, antes de ouvir um dos outros companheiros, eu vou fazer duas rápidas observações. Primeiro, em relação a essa questão da sonegação, há estudos, né? Nós sempre falamos aqui que como tem o impostômetro, tem o sonegômetro também, né? Que se houvesse uma redução, se nós conseguíssemos acabar com a sonegação, tu poderias reduzir a carga tributária em 30% e ter ter a mesma arrecadação. Quer dizer, isso significa dizer que talvez tu pudesse, quem sabe, ampliando a base tributária, né, fazendo com que mais contribuintes participassem da formação do bolo, tu pudesse ter, digamos, uma tributação mais leve, né? E uma outra coisa, só por uma questão mais técnica, o imposto da renda, o imposto de renda ao qual tu referiste como imposto sobre salário, na realidade é o seguinte,
tecnicamente, está lá no artigo 43 do CTN, né, é imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Né? Quer dizer, então ficou simplificada essa coisa como imposto de renda, mas na realidade a incidência tributária é muito mais ampla do que simplesmente a renda. Né? Bom. Comigo, Bola? Desculpem, como quem quiser, quem quiser. Eu acho que seria importante, pegando o gancho do Rui, eu acho que seria importante, em primeiro lugar, a gente universalizar essa discussão, porque, na verdade, o que está acontecendo no Brasil é algo que está acontecendo em vários lugares do mundo. Né? De uma forma ou de outra, pelo menos os países de matiz ocidental, né, de característica ocidental, eles aderiram, depois da Segunda Guerra, a uma ideia do welfare state, né, segundo o qual o Estado, de uma forma ou de outra, se responsabiliza pelo sustento do berço até o túmulo, né, de todos os cidadãos. É uma fase ultrapassada. É uma fase ultrapassada, e justamente por isso. Né, nós chegamos atrasados nessa fase. Nós chegamos só depois da Constituição de 88, quando o serviço de educação e o serviço de saúde, principalmente, foram universalizados. Eu não me lembro muito bem dessa época, porque eu era muito guri, mas estudando, vocês devem se lembrar mais, possivelmente. Agora que eu Tudo bem. Não foi intenção, foi apenas ilustrar. Mas antes de 88, só tinha direito de acesso à saúde quem tivesse carteira assinada. Ou seja, em 88 nós tivemos um ingresso de novos clientes nesse mercado muito grande. E mais do que isso, hoje nós temos serviços públicos que antigamente nem se cogitavam, como por exemplo uma defensoria pública, gratuita e integral para todo mundo que se sentir lesado juridicamente. E o que mais nós temos? Nós temos centros de atendimento psicossocial, por exemplo, que tem uma equipe de psiquiatras, psicólogos, agentes sociais, técnicos em saúde mental. Isso tudo é custo. Isso tudo se deu de 25 anos para cá. Só para te ajudar, a quantidade de medicamentos que são distribuídos gratuitamente ou a custo quase zero para quem tem necessidade de remédios de uso permanente. Isso aí, justamente. Né? Então nós estamos chegando num ponto que está estrangulando. Né? Está estrangulando. Juntemos a isso, sim, uma política irresponsável, econômica, não vou nem chamar de política. Foi simplesmente uma série de improvisações que foram realizadas no passado e concessão de benefícios para carro aqui, para linha branca ali, sem um nexo, sem um padrão, sem nada, que obviamente está chegando agora a essa situação de estrangulamento. Nós tínhamos, portanto, um crescimento superficial da economia e agora nós estamos chegando, digamos assim, à nossa realidade. Né? Só para te ajudar. Artificial. Crescimento artificial. Isso, artificial. Pois bem, então o que nós temos que nos dar conta? Em primeiro lugar, nós temos que entender a nossa realidade. Nós temos que entender que o que está se passando aqui no Brasil, nós teremos que daqui para frente fazer escolhas. E essas escolhas não são feitas apenas aqui no Brasil. Lá na Inglaterra, por exemplo, o sistema de saúde deles é de 1948. É considerado, digamos assim, o maior orgulho da Inglaterra é o sistema de saúde, o NHS deles. Agora começa a ser questionado de uma forma ou de outra. Será que é viável? Será que não é viável? Por quê? Porque os custos são altíssimos. Uma cirurgia hoje custa N vezes o que custava há 15 anos atrás. Mudou. Ou seja, o panorama é outro. O cobertor, de uma forma ou de outra, ele se manteve de um tamanho, mas o corpo cresceu bastante. Exato. Então nós temos que pensar, quando eu digo colocar liberais de um lado, conservadores de um lado, progressistas de outro, mas sempre pensando que ambos têm boa índole na sua discussão. E ambos têm uma honestidade intelectual. Porque no momento em que eu começar a discutir, pautando na índole do meu interlocutor, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é um bom mote para o início do próximo bloco. E inclusive para que também oportunizemos ao doutor Marcos. Só mencionando, eu não quero chegar aí com a conclusão de que nós temos que privatizar serviço de saúde ou acabar com o Serviço Universal de Saúde. Pelo contrário, nós temos que pensar em alternativas que viabilizem a prestação desse serviço. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo.
Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria indispensável, o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta é Volkswagen, e Volkswagen com a melhor negociação é na Pampeiro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo, o nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. E os nossos programas inéditos podem ser conferidos aos sábados às 21h30 e depois nós temos reprises aos domingos às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos. Vale repetir também que a programação da TV Santa Maria, e por via de consequência o Santa Maria Frente a Frente, pode ser acessada, assistido pelo site santamaria.tv.br. Ufa, terminou? Tu irias concluir ou já tinhas concluído? Não, já concluí. Então vamos ouvir agora, vamos nos embevecer, né? Tá bem. Com a opinião do Dr. Márcio de Souza Bernardes. Fala, Marcinho. Bom, rapidamente, eu estava ouvindo de forma atenta as colocações anteriores sobre esse tema, e é um tema que tem me preocupado, na verdade, né? Ele faz parte do que a gente tem discutido já há muito tempo aqui. Me preocupado, eu tenho pensado sobre essas questões todas de governo, do Congresso, porque a gente tem que tomar cuidado também nessa discussão, né? A gente coloca a bomba no colo do governo, desse ou daquele, e joga depois a bomba para o Congresso. A gente tem que pensar que a gente está numa situação de crise política bastante complicada. Em razão da crise política bastante complicada, se potencializa ainda mais essa crise econômica, que não é uma crise, como o Jorge falou muito bem, nacional. É uma crise do capitalismo internacional. Não é endógena. E mais, que vem desde 2008, né? De forma a ganhar contornos cada vez mais dramáticos, especialmente em países de modernidade tardia, eu diria assim, como o Brasil. Foi o que tu falaste, o Brasil chegou tarde ao welfare state, assim como chegou tarde, talvez, ao Estado de direitos liberais lá, de garantias fundamentais, que só foi na Constituição de 88. Na verdade, nós tivemos um processo inverso a países da Europa e dos Estados Unidos, num histórico, por exemplo, de direitos fundamentais. E a questão dos direitos sociais se enquadra numa segunda geração de direitos fundamentais. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que tomar um cuidado na análise e retirar um pouco essa lógica que nós sempre utilizamos e que nunca deu certo e que hoje na ciência se critica demais, que é a objetividade só em números, né? A gente tem que pensar em algumas questões. No meu primeiro ponto de vista, tem ganhado sempre aqueles que sempre ganharam. O capital. E eu não tenho dúvidas disso. Esse não perde nunca. Não, e quando eu falo capital, eu falo aqueles que são detentores dos meios de produção, sim. Os industriais, aqueles donos de grandes áreas de terra, os latifuniários, esses não perdem. E, na verdade, são esses que pressionam, muitas vezes, o governo nesta ou naquela direção. O que cresceu mais para o cobertor, que o Jorge falou, no meu ponto de vista, e quando ele chama de corpo, foi justamente essa perspectiva do capital internacional, que está para além das forças normativas dos estados hoje. E os estados nacionais estão à mercê
do que a gente chama mercado, que não tem regulação internacional. Não existe regra jurídica ou política que controle o grande capital. E quem é que perde sempre, portanto, nesse jogo? O trabalhador, como falou o Rui. E perde por quê? Porque esse que sempre ganha quer sempre ganhar mais. E quer sempre ganhar mais e não quer, por exemplo, ajustar as contas para que o trabalhador continue mais ou menos no que já estava ganhando, né? E o seu lucro continue o mesmo. Esse jogo sempre tem. E vê só, não dá para botar, deixa eu só concluir, a culpa só no governo. Porque o governo está fazendo o papel do que o capitalismo internacional hoje quer. E de que a elite nacional também quer. Se a gente for ver, o PT faz esse jogo hoje. Com a retirada de direitos sociais. E olha a coisa curiosa, quando eu digo que a questão política potencializa a crise econômica. A Câmara agora aprovou a medida provisória, o projeto de lei quanto à questão previdenciária, contra a vontade do governo. Vê, essa era uma pauta, na verdade, de benefício do trabalhador que alguns reivindicavam um bom tempo antes pela esquerda, vamos dizer assim. O Congresso fez isso de birra para desmotivar o governo. Agora, quando o governo faz um jogo do capital, de um Congresso conservador, que é que representa esse capital hoje que nós temos, e que, portanto, é favorável ao capital, esse Congresso também não aprova, às vezes, as questões de ajuste fiscal e daí por diante, que beneficiaria, de fato, o capital, para fazer uma pressão política. Ou seja, nós estamos num problema, que eu diria, muito mais político do que efetivamente econômico. O econômico está aí, está pautado no cenário internacional e é mais uma das graves e grandes crises cíclicas de que o capital se alimenta, né? Ao longo da história. A marolinha virou onda, pelo menos. Eu vou ter que discordar de ti em parte, Márcio. Porque assim, houve no mundo inteiro uma evolução do capital. E a evolução do capital foi se tornar mais social, porque ele passou a ter uma responsabilidade social, não que ele quisesse, mas que ele precisa ter, porque senão ele quebra e ele deixa de ter lucro. Então, a ideia do lucro máximo deixou de existir e passou a ter o lucro equilibrado. Então, houve uma mudança de postura do capital, forçada, mas houve, porque ele se deu conta. Se eu matar o meu cliente, eu vou vender para quem depois? Então ele amadureceu. Nem só se deu conta, na verdade, ele foi fruto de pressão também. Não, eu estou dizendo, ele foi obrigado a evoluir. E ele evoluiu, tá? Como houve essa evolução, há um maior equilíbrio. Nós hoje vivemos um equilíbrio muito maior. Agora eu concordo plenamente contigo que a nossa crise é política. Mas quando tem que apertar o cinto, o que o capital faz? Retira aquele direito trabalhista, porque na verdade o que importa é o lucro. E eu estou falando do capital internacional. Eu vou te dizer assim, eu acho que os direitos trabalhistas que foram retirados agora não foram ruins. Não? Foram bons. A terceirização, a terceirização nós vamos falar sobre outro momento. Para um pouquinho, vamos por etapa. Que eu vi a discussão de vocês sobre terceirização e ela foi muito interessante, mas ela olhou só por um lado. Eu, particularmente, sou contra a terceirização na atividade fim. Ponto. Mas é o que está posto. Tá. Mas o resto da terceirização é fundamental. Não sei. Por quê? Porque ela desonesta. O que nós temos no Brasil? Uma alta carga tributária sobre o trabalhador. Porque para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. A terceirização, eu assisti o programa de vocês diziam que o trabalhador terceirizado vai ganhar menos, ele vai ganhar mais. Ah, sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas dá para discutir. Dá para nós discutir. Eu não vou pagar o teu FGTS pro governo, eu pago para ti por fora. Não vai pagar por fora, vai pagar por dentro. Vai pagar por dentro. Vai pagar no salário. Por quê? Porque as pessoas precisam pagar suas contas no dia a dia. Não adianta tu esperar, tu contar com o fundo de garantia. Tu precisa do dinheiro para pagar tuas contas agora, porque teu custo de vida mudou. Então, aí é uma questão. Agora, quanto à natividade principal, natividade fim, eu sou radicalmente contra. Porque eu acho que não é por aí. Senão nós vamos pegar essas empresas públicas e elas todas vão terceirizar e vão fazer terceirizações horríveis. Não gosto muito de concurso público, mas inegavelmente ainda é a melhor maneira de evitar que haja nomeação. Ponto. Tá? Mas nós fugimos do assunto. Que é a corrupção. Mas isso é legal, porque o programa tem só que essas coisas se comunicam. As coisas estão todas interligadas. E quando tu falou na questão política,
Eu fico muito preocupado porque nós estamos vivendo uma crise política sem precedentes. Que não é uma crise, veja bem, do governo. É uma crise política. É uma crise política das estruturas em que nós vivemos. Só que houve uma coisa na última eleição que me deixou assim bastante preocupado. Bastante preocupado. Nós temos uma presidente eleita com 39% dos eleitores do Brasil. Primeiro fato. Mas nos Estados Unidos isso é frequente acontecer. É normal. Mas lá é voto indireto. Lá tu elege colegiado. O que é pior ainda. Não sei. Do ponto da legitimidade é pior ainda. Não sei. Só que aqui nós elegemos com 39%. E que ela foi para a televisão e disse: não mexerei sob hipótese alguma nos direitos trabalhistas. E no primeiro dia depois ela mexe. Tchê, isso aí para mim acabou. Óbvio. Botando o Levi lá. Não. E toda a equipe econômica. Cara, eu não colocou, tô. Só que eu tô te dizendo assim, que credibilidade tem uma pessoa dessa para chamar o Brasil e dizer, chamar a televisão e vamos dizer assim, ó, meus amigos, nós estamos numa crise séria, precisamos apertar, vamos ter que corrigir e vamos ter que fazer o Brasil entrar no rumo. E só tem uma maneira do Brasil entrar no rumo, é com trabalho. Vamos trabalhar mais. Mas ela não tem credibilidade para fazer isso. Pessoa que fez isso. Mas foi um contexto que concordo contigo. Só que há um desgaste. Eu acho assim, Rui, que ela tá conseguindo, talvez isso seja uma manobra para ela ampliar a base de sustentação, porque ela vai continuar com o apoio de quem votou nela e dos partidos. E está fazendo o governo que, segundo ela dizia, faria o Aécio. Então, eu poderia fazer um retrospecto histórico. Se sentiu traída. Pois bem, mas eu vou fazer um retrospecto histórico, então. Nós pegamos quem foi o primeiro presidente dito liberal aqui no Brasil, Fernando Collor de Mello. Ele dizia que não ia fazer nenhuma apreensão de poupança, nenhum confisco de poupança. Ele prometia fazer reformas liberalizantes. E o que ele fez? Ele simplesmente se apossou da poupança privada. Aliás, ele colocou como ministra da Fazenda na época uma pessoa de inspiração fortemente comunista. A Zélia Cardoso, sim, tinha uma origem fortemente comunista, trotskista, inclusive. Aí depois vamos para Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso começou a fazer reformas da Previdência. PT foi contra. Em 2012, quando a Dilma tentou aprofundar as reformas do Fernando Henrique, o PSDB foi contra. Tarso Genro aqui tentou também aprofundar as reformas previdenciárias que foram oportunizadas pelo Fernando Henrique, o que já é um contrassenso. O PSDB, inclusive a partir do Jorge Pozomo, foram contra. Ou seja, essa incoerência político-ideológica, isso é uma constante no nosso país. Mas é uma cortina de fumaça, minha gente. Quem é que pressiona para ir contra ou a favor e quem é que está por trás da cortina? Essa grande discussão que a gente tem que não pode mais retirar. Eu acho que isso hoje vem à tona. Não é à toa que o Marx é o cara mais lido na Europa hoje, né? É quem mais vende livro, né? Karl Marx está se voltando ao Marx, não são os comunistas que estão lendo Marx para urdir alguma revolução, é quem trabalha na Bolsa de Valores hoje para entender o próprio capital. Ou seja, a discussão continua a mesma. Se a gente for analisar, ampliada agora no cenário internacional, muito mais ferrenha, mas o que eu tenho de um lado é aqueles que sempre ganham. Então, ter ou não a reforma previdenciária, ou esse ou aquele partido, é tudo uma cortina de fumaça. A política é mais embaixo, não é esse ou aquele governo. Porque se fosse Fernando Henrique, ou seja quem for, o Aécio, ele ia fazer a mesma coisa. Agora, ir pra rua, dizer que eu quero impeachment do presidente, com uma faixinha dizendo corrupção não é sonegação, por favor, né? Não vamos a esse ponto, porque eu acho que essa corrida do impeachment é uma bobageira sem tamanho, já está ultrapassada. Não, está vencendo, é um assunto vencido. O que nós precisamos é reconstruir o Brasil. Mas há menos de um mês estava a pessoa na rua. Uma coisa que eu não tenho por uma inconformidade, não tenho nenhuma dúvida em relação à tua assertiva inicial de que os estados se submetem ao capital e não o contrário. Porque a política macroeconômica que nós temos, com variações aqui e ali, um enfoque mais social ou menos social, é a mesma de 20 anos para cá, ou até mais do que isso. Independentemente de quem fosse o presidente nesse governo atual, e independente de quem será o próximo,
não vai mudar. Não vai mudar. Salvo se tiver uma profunda reforma política, e quando eu falo isso, mas a partir de uma perspectiva constituinte, ou seja, de uma nova constituinte em diversos setores, como aconteceu no Equador, na Bolívia. Inclusive, a Bolívia, ela tem se destacado nesse cenário caótico internacional com um crescimento surpreendente. E um dos estados mais democráticos do ponto de vista da participação das classes sociais subalternas, vamos dizer assim. Essa coisa do capital internacional, quer dizer, nós trabalhamos para formar superávit primário, para pagar juros da dívida. Né? É um círculo vicioso que parece não ter fim. E isso é uma coisa só para insistir. Eu não vou. Aí me corta a palavra. Né? Quando começou a crise em função da quebradeira lá nos Estados Unidos, em consequência da quebradeira no mercado imobiliário, o que os bancos que estavam quebrando, as grandes companhias, fizeram? Chamaram o Estado. Chamaram o Estado. A partir do momento em que a coisa se normalizou, não, cai fora. Sai que agora chega que agora o mercado resolve. Deixa a mão invisível atuar. Né? Por favor. Eu vou parafrasear agora o Delfim Neto. O Delfim Neto, que ele traz uma verdade que é insofismável e pode ser interpretada tanto pelos liberais quanto pelos intervencionistas. O Delfim Neto diz que o capital é que nem água. Ele flui com mais facilidade onde tem menos obstáculos. E isso é verdade. Só que, se tu tirar todos os obstáculos, a gente vai acabar morrendo afogado. Isso é verdade. Se a gente começar a ponderar que o direito social do trabalhador é um obstáculo para o capital, bom, então nós estamos colocando o capital como sendo prioridade em relação a nós. Exato. Por outro lado, nós não podemos impor obstáculos absolutamente intransponíveis, porque sim, o capital, de uma forma ou de outra, é o sangue que irriga as artérias da sociedade hoje. Não podemos negar isso, por mais que nós não gostemos dessa ideia. Por mais que nós não gostemos dessa ideia. Só que tem um detalhe que eu também... É algo que não entra na minha cabeça. Hoje em dia, um profissional, ele produz pelo menos 15 vezes mais do que produzia há 20 anos atrás. Novas tecnologias, novos métodos, etc. Por que não se ganha 15 vezes mais do que você ganhava há 10 anos atrás, 15 anos atrás? Ou porque não se trabalha menos, porque a grande discussão das novas tecnologias é essa, vão conseguir empregar um número de pessoas maior, com uma carga de trabalho menor, recebendo a mesma coisa e uma divisão maior, porque a tecnologia agora é benéfica. Então veja bem o que acontece. E aí agora eu vou discordar um pouquinho da tua fala. Eu acho que o problema não é da burguesia proprietária dos bens de produção, muito pelo contrário, é da burguesia proprietária do capital, que não se confunde com os proprietários do meio de produção. Mas claro que sim. Por quê? Porque hoje tu és muito mais instigado a investir de maneira monetária, a ser um monetarista, do que um produtivista. Mas isso é o capital financeiro. Pois bem, mas isso é investimento em produção. Mas que é o capital nisso? É o banco. Mas isso é investimento em produção? Quem está ganhando mais dinheiro hoje no Brasil não é o banco. Não é o banco. Pois é. É o banco internacional ainda. Mas não é o dono do bem de produção. Sim, e numa sociedade cuja produção é imaterial, não é esse cara que se beneficia mais ainda. Mas o que eu falo é de produção material. Justamente, transformação da natureza. As duas coisas estão juntas hoje. Não, eu dissocio. A política econômica absolutamente monetarista é que me preocupa. Ou seja, eu deixo de investir na minha empresa, eu deixo de investir no meu trabalho para botar dinheiro no banco, para me dar um... É isso que está errado. Nós temos capital, nós temos dinheiro muitas vezes. Pessoas aqui na nossa volta têm dinheiro que, investindo nas suas próprias atividades, na sua própria cidade, no seu próprio bairro, poderia florescer uma sociedade muito melhor. Mas não, a gente investe lá no HSBC, lá no Santander, lá no... Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho que traduz isso com muita propriedade. Vou falar do nosso shopping. No shopping são 197 acionistas de Santa Maria que juntaram recursos, investiram e gera hoje 950 empregos. Não foi para o banco. Quando a tradição de Santa Maria é pegar o dinheiro, botar na poupança e esperar o juro. Ali podia ter dado errado, todo mundo podia ter perdido tudo. Deu certo. Mas precisou de trabalho, gerou emprego. Gerou desenvolvimento regional. Hoje estão vindo outros shoppings para Santa Maria. Por quê? Porque empresários empreenderam. 197. Cara, dinheiro daqui. Teve gente que botou um pouquinho, outro botou um pouquinho mais. Não tem nenhum milionário ali. É todo mundo trabalhando e dando duro. Que maravilha. Mais um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã.
Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Muito obrigado, a gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, o último bloco desta edição. Programa que tem a parceria e o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta é Volkswagen. E Volkswagen, com a melhor negociação, é na Pampeiro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contatos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. Bom, não era o Rui encerrou fala no bloco anterior. Eu não sei se tu ias acrescentar alguma coisa. Não, tranquilo. Eu acho que era a vez do Márcio. Não. Na verdade estava. Mas se não tiver nada, estava divertido. Se não tiver nada para falar, a gente encerra o programa. Não há problema nenhum. Tem um aspecto que eu quero mencionar com relação aos direitos sociais e com relação aos benefícios sociais, né? Muitos benefícios eles não têm exatamente uma natureza contributiva, ou seja, eles não dependem de contribuição. Falo aí da lei orgânica da assistência social, por exemplo, o benefício da assistência social, que é aquela pessoa que não tem realmente condições por questão de enfermidade, seja lá o que for, que recebe gratuitamente, o Bolsa Família, o seguro-desemprego, etc. São benefícios que nós temos e muitas vezes as pessoas que recebem esses benefícios são taxadas de incompetentes, de folgadas, disso e daquilo, sem vergonha, que mama nas tetas do governo, etc, etc. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente não ter aquele ideal de pensar que todo mundo é coitadinho. Não, existem sim as pessoas que se jogam nas cordas. Sabemos disso. Existem sim aquelas pessoas que não querem obter o sustento próprio. Existem sim aquelas pessoas que não se importam com isso. Mas o objetivo desses benefícios é criar um cobertor que proteja as pessoas que realmente não foram abençoadas ou não foram beneficiadas pela, sei lá, pela saúde, pela família, seja lá o que for. Eu conheço pessoas que não tiveram que precisa. Mas esse é o problema do sistema. Mas se o cara nasce filho do milionário é uma coisa, se o cara nasce filho daquele que nada tem, mora num morro e vive do tráfico de drogas é outra coisa. Veja bem, a formação intelectual dele vai ser outra. E o que aconteceu principalmente depois dos anos 70? Com a democratização. Nós tivemos um êxodo muito grande da zona rural para as grandes cidades. E aqui em Santa Maria, incentivado também menos de 5% da população santamariense é rural, menos de 5%. Pois bem. Nos anos 60 essa população devia ser 30%. 30% no mínimo em Santa Maria. E veja só, brasileira. E veja só, essas pessoas aqui em Santa Maria, elas se localizaram na região oeste da cidade primordialmente. Claro, se espalharam, mas lá onde está o maior contingente. Pois bem, muitas vezes são pessoas... características topográficas, né? E também porque era onde tinha para serem assentados, de uma forma ou de outra. Na Nova Santa Marta, na Ateneves e assim por diante. Lá para o Boi Morto, o Passo das Tropas e assim por diante. Eram pessoas que tinham um nível de instrução muito menor e que muitas vezes já tinham uma condição de saúde também debilitada. Por quê? Porque trabalhavam com agrotóxicos que antigamente eram muito mais ofensivos do que hoje e mais, não tinham um mínimo de assistência à saúde. Não tinham vacinas, não tinham nada. Ou seja, chegam aqui e o que me admira, o que me espanta é que muitas vezes são considerados parasitas da sociedade. Não são parasitas da sociedade. São pessoas que estão sendo incorporadas. Temos que dar atenção a essas pessoas. Temos que dar atenção. Isso é um custo para a sociedade? Não, é um investimento.
Me permite Mas também complementar. Eu acho que alguém hoje se posicionar contrariamente a programas como Bolsa Família é de uma postura retrógrada, ultrapassada. Claro que ninguém imagina que esse programa seja um programa que vá assambarcar uma quantidade enorme de famílias per omnia secula seculorum. Não, a ideia é que seja um tempo. Mas é uma forma de dar um mínimo de dignidade. Isso custa uma titica, me perdoe os amigos telespectadores, para o Estado, né? E essas pessoas que são beneficiadas com esse tipo de programa, elas se inserem no mercado, né? Elas consomem, elas passam a comer, elas passam a ter melhor saúde e depender menos do sistema público de saúde. O Bolsa Família não é para essa geração que está recebendo. É para a próxima. Seguinte. É isso aí. Não, só isso. Coisa que eu queria ratificar também, que o Jorge falou em algum aspecto, que é justamente isso, né? A gente fala da crise, mete pau no governo, que o governo tá sendo desastrado, que a culpa é do PT. Não dá para esquecer que mais de 40 milhões de pessoas saíram de uma faixa de miséria absoluta e hoje, como o Candinho fala, se inserem efetivamente no mercado, consomem, né? Conseguem comer, saem da miséria absoluta, né? Então, a gente também tem que ver essas questões de maior acesso que foi oportunizado a uma massa que era esquecida, invisível, de certo modo, na sociedade, taxada, como o Jorge falou, de vagabundo, porque eventualmente não tinha recurso. Então, nesse ponto, eu acho que é uma questão que a gente tem que também levar em consideração. A saída dessa massa da pobreza absoluta foi fundamental. Claro. Só que a gente não sabe até que ponto ela saiu só pelo Bolsa Família ou pela mudança que houveram nos últimos 25 anos. Eu confesso que nem sei se houve. Nem sei se... Eu tenho as minhas dúvidas. Não, ela melhorou um pouquinho, mas que é importante. Só que, a educação nós não tivemos ainda. Tu me desculpa, o acesso à educação nós não tivemos. Nós precisamos... Não é por causa das... Não, tá errado. Nós temos que trabalhar a educação básica. No Brasil tem 2 caras que eu admiro na área da educação. Pela educação. Primeiro é o Brizola, segundo é o Cristóvão Buarque. Nós temos que trabalhar a educação com o ensino básico, fundamental. E é na próxima geração que nós vamos ver a diferença. Se nós não plantarmos hoje, nós não vamos colher amanhã. Escalonar. Tem que ser junto. Não tem só ensino base, ensino médio, ensino superior. Concordei contigo, tem que ser junto. Então vamos investir nas universidades, mas vamos investir junto no fundamental. Não está acontecendo. Só que o fundamental é o município. Eu acho, Rui. Pois aí é que está o problema. Eu acho, Rui, que nós conseguimos, de alguma forma, universalizar o acesso ao ensino. O que falta é melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade. Fundamental. Melhorar a qualidade. É passo fundamental. E uma coisa assim, nesse aspecto, e só para aproveitar, vou me transformar em debatedor de novo. Essa coisa, o ensino fundamental de competência do município, né? Aí não sei o que mais é do município, sei o que mais é do Estado. E aí a União concentra a arrecadação tributária. É isso que eu ia dizer. Quer dizer, e a partilha do bolo é muito desigual. É muito desigual. A Constituição de 88 se trouxe coisas maravilhosas, trouxe essa dificuldade, porque atribuiu, delegou responsabilidades aos estados e aos municípios sem a contrapartida financeira, né? Então é difícil. Por que os municípios, especialmente, vivem de chapéu na mão em Brasília? A míngua de recursos próprios, buscando condições de implementar alguns programas. Aí eu vou discordar um pouco. O senhor está aqui para isso. Aqui em Santa Maria, por exemplo, de 2005 até agora, nós tivemos um implemento de mais de 300% no nosso orçamento anual do município. Era em torno de 240 milhões. O orçamento do município é 600 milhões esse ano. Era 180 milhões em 2005. É 600 Agora milhões. é 612. Ou seja, subiu mais de 3 vezes. 3 vezes. Tivemos uma inflação nesse meio tempo de 60%. Qual é o orçamento de Caxias? Certamente. O de Santa Cruz do Sul, que é uma cidade menor, é muito maior. Agora, nós tivemos um incremento, sim. Mas então, isso não é consequência de simplesmente dessa partilha. É consequência. Porque a maior fonte de arrecadação do município é o ICMS, é o retorno do ICMS. Essa é a grande
é o grande mecanismo de captação de recursos, que isso é resultado de consumo. Né? Isso é resultado do consumo. Mas é partilhado também com o Mas, Estado. Sim, é partilhado. O Estado 50% para cá. Pois bem, mas nós tivemos um incremento de... Aliás, em 2001 era 87 milhões. Salvo o melhor juízo, salvo engano, atualmente, em relação ao último exercício financeiro, eu acho, da ordem de 200 não sei quantos milhões de retorno de ICMS para Santa Maria. Para ver a importância que tem, né? É significativo. Aliás, o ISS-QN tem crescido, o IPTU tem crescido. Existem mecanismos, inclusive, que as autoridades locais podem se valer para aumentar a sua arrecadação de impostos. O que eu quero dizer? Os municípios hoje, sim, pelo menos na experiência de Santa Maria, têm uma arrecadação maior. Agora, isso tem se convertido em melhores serviços? Eu não sei. Eu não vou dizer que não, porque como eu mencionei, existem serviços que são prestados hoje, os quais nós não temos conhecimento. Nós não temos conhecimento, por exemplo, da quantidade de agentes comunitários de saúde que visitam quantas residências em Santa Maria. Eu que moro num bairro, aqui perto do centro, eu não sei. É um bairro nobre, mas é um bairro nobre. O que eu quero dizer é que a gente não pode pensar que o município se resume a asfaltar a rua. É claro que também é uma coisa importante. Que seja importante também. Mas existem outros elementos também. Bom, andar Santa Maria de carro, tá louco. Perdeu até tosse. Com relação a essa questão assistencialista, eu acho que vale a pena a gente pegar um exemplo. Ano passado, eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, que fez uma mudança na questão de segurança pública. O cara do Tolerância Zero? Mas o Tolerância Zero é o mínimo do que ele fez. O mais importante é o resto. Ele tinha em Nova York 1.100.000 pessoas que recebiam bolsa assistencial. Eram dependentes do governo. Tá? O que ele fez? Ele triplicou o número de assistentes sociais, encostou nessas pessoas, e as pessoas, para receberem a Bolsa Assistência, tinham que prestar 18 horas de trabalho para a Prefeitura Municipal. E aí os assistentes sociais foram estimulados a colocar essas pessoas no mercado de trabalho, porque na Bolsa eles recebiam uma merreca, que era só para sair da M. E eles trabalhando, eles ganhavam 5 vezes o que ganhariam de bolsa. Porque ninguém queria trabalhar às 18 horas, certo? Pois é, 18 horas? 18 horas por semana. Ah, tá, ufa. Não, na assistência... Você estava voltando à Revolução Industrial. Não. 18 horas por semana de serviço social. Eles limpavam praça, limpavam banheiro público, limpavam repartição pública, aí eles não gostaram. O que ele fez? Ele incentivou os assistentes sociais, e aí ajudou esse pessoal a arrumar emprego. De 1.100.000 bolsas assistenciais, ele passou para 550. E hoje Nova York se estabilizou em 550.000 bolsas assistenciais. Por quê? Porque as pessoas foram trabalhar. Ele fez um mapeamento das áreas de conflito, porque o tolerância zero não é tolerância zero. Na realidade, ele botou 600 policiais a mais, só. Não foi uma coisa maluca, mas ele deu todo um apoio assistencial para esse pessoal. E os assistentes sociais ganhavam um prêmio quando eles colocavam as pessoas a trabalhar e a pessoa ficava um ano no emprego. Mas aí tem um detalhe... Foi um negócio, é um projeto, gente. Mas aí tem um detalhe que aqui no Brasil é impossível disso acontecer. Ele aumentou o número... Só um pouquinho, não, claro que é. Porque ele aumentou o número de presídios, hoje ele tem presídios ociosos, ele aumentou o número de promotores públicos e de juízes. Foi toda uma cadeia mexida. Lá o cara era julgado em no máximo uma semana. Crimes, por exemplo, que nós temos aqui em Santa Maria, pichação. Nova York era um inferno. Pichação era 220 horas de serviço comunitário. Ele não prendia ninguém. Primeiro vamos educar. O cara pichou 220 horas de trabalho comunitário.
Não fez na segunda, daí dava uma cadeia, mas não era uma cadeia que misturava com preso profissional, com bandido profissional. Porque senão não adianta, daí é pior. Daí ele vai aprender a como fazer o resto. Então é toda uma história do Giuliani que foi assim, endeusada pela tolerância zero. Tolerância zero é o mínimo. Tinha todo um aspecto. É um projeto bárbaro, tanto é que ele está saindo pelo mundo, vendendo esse projeto e vendendo um sistema para várias cidades para fazer isso. Na realidade, nós não poderíamos fazer isso. Ele vende o sistema. É um sistema, ele chama de um sistema STAB. É um sistema de estatística, tá? Que mapeia as zonas de ocorrência de crimes, as zonas de problema de saúde. Ele mapeia a cidade inteira e monta toda uma estrutura para resolver os problemas. Mas as nossas cidades, os nossos municípios não têm autonomia. Não tem autonomia para fazer isso. É impraticável. Não, é impraticável, mas é um exemplo lindo, cara. E só se fala no tolerância zero. Tolerância zero é o mínimo. Mas é uma outra realidade sociocultural. Claro, isso tem que dar, mas tinha a mesma coisa. 550 mil pessoas preferiam receber o auxílio assistencial do que trabalhar 18 horas. Botou a trabalhar 18 horas, opa, então vou arrumar um emprego real que eu ganho 5 vezes mais. Então essa coisa do trabalho, gente, eu acredito muito no trabalho. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar. Eu aqui em Santa... Eu também acho. Eu mas acho. não ser exploradas. Não, elas têm que trabalhar. Não. Explorar é outra coisa. E tem que ter o fruto do seu trabalho. Claro. Elas têm que trabalhar. E o fruto do seu trabalho não deve ser o salário. Mas isso é uma outra discussão. Não, mas é muito bonito. E essa eu gosto também. Eu acho que todo mundo, tu tem que te preparar para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e para te ganhar cada vez mais. Agora, isso depende de vontade. O problema é que o capital, o dinheiro, ele beneficia quem tem méritos. E os critérios de meritocracia atuais é que me preocupam. Me deixa muito preocupado. Mas sem eles é pior. Muito preocupado. Sem mérito é pior. Tá, mas qual é o critério de mérito? Eu vou dar um exemplo. Tá? Há pouco tempo surgiu aí o exemplo de uma empresa de aviação civil em que um dos comandantes se recusou a levantar voo porque ele estava cansado, já estava 12 horas ininterruptas pilotando, etc. Se recusou peremptoriamente. Eu tenho quase certeza que aquele piloto lá, se não foi punido, ele vai ser dentro em breve. Ele vai sofrer represália. Porque dentro do critério de meritocracia empresarial brasileiro... Não, mas isso é burrice. É burrice. Justamente. Colocando as pessoas em risco. Justamente. Mas é o que mais acontece. O que é uma empresa telemática? Justamente. Exatamente isso. Eu acho a precarização do serviço vem justamente aí. Diminui o custo, aumenta riscos. Né? Aumenta riscos e aí o problema todo se instala. Quer dizer, a empresa tem incômodo. Também. Incômodo. Não é telemarketing, é teleincômodo. Porque marketing é a área do oi. Marketing é a minha área. Aquilo lá é teleincômodo. Telechato, teleincômodo. É por aí. Mas Rui, por aí. Dá resultado ou não dá? Não dá. Dá. Não dá. Senão eles não colocariam. Não dá. Certamente dá. É vida útil curta. Aquele resultado que tu tem é muito rápido e ao mesmo tempo em 2 toques ele acaba. Eu acho que o resultado deles é encher o saco. E nisso eles são competentes. São competentes. Conseguem me provar. Não, vai encerrar, não, agora que nós estamos começando. Agora que a gente concordou. Eu sou um escravo do horário aqui, né? E quem estabelece essa escravidão, quer dizer, como é que é o... Somos nós os o capitão do mato aqui, o Leandro lá, né? E aí não adianta, eu tenho que cumprir as determinações, sob pena de receber eu uma punição, né, professor? Porque a questão da meritocracia aqui. Bom, agradecer a presença de vocês três, do Rui, do Jorge, do Marcinho, que como sempre foram brilhantes. Eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores gostaram do programa. E sempre que vocês três se reúnem, sai isso. Sai debate, sai um debate de bom nível intelectual, com uma profundidade, mas com bom humor, que é a característica também do programa, né? Sobretudo o respeito ao informalidade e o respeito à opinião contrária. Posso mandar um abraço só? Mande, faça o nosso horário aí. Os guardas do Fórum da Comarca de Santa Maria me abordaram dizendo que assistem o programa seguidamente. Estou mandando um abraço para eles. Olha aí, ó. Olha, o nosso abraço então para os guardas do Fórum de Santa Maria, né? Já tinha falado. Inclusive o Nelson Lemes, que eu chefia lá, é meio coordenador, sei lá. Um abraço especialíssimo para ele.
Obrigado, amigos telespectadores. Nós retornamos a semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes.